Olá, amigas de todo o Brasil, minhas amigas que são brasileiras e moram em outros países. Um super beijo para vocês, um beijo para as mulheres de Portugal, para as mulheres de língua, né, que falam a língua portuguesa, que estão aí, né, as mulheres de Angola, Cabo Verde. Então, um beijo para todas vocês, viu? Beijo bem carinhoso. E o assunto de hoje, gente, é outro assunto que eu já abordei, mas eu preciso abordar de novo com vocês. Todo dia eu recebo mensagem. Jaque, deixa eu te contar, tô muito chateada com meu marido. Porque o meu marido, ele pisou na bola comigo, ele vacilou. Olha, Jaque, eu fiquei muito chateada com meu marido, sabe por quê? Porque ele chamou minha atenção em público. Ele me maltratou, ou ele falou, assim, coisas que eu não gosto ali em frente às minhas amigas, enfim, ele fez algo que não deveria ter feito e aí você ficou muito chateado, muito chateada mesmo. Aí você falou assim, ah não, essa chateação, né, não é bom ficar chateada, eu vou perdoar. Porém, não perdoou. E esse vídeo é pra você que já sofreu, que já passou, a situação já passou, a situação era de 1984, naquela festa do Natal de 1984, e você vira e mexe, lembra disso, ou então desde essa época, desde aquela festa de 1984, você tem ranço do seu marido. Fala aqui comigo, até a parte sexual, da intimidade já deu aquela baixada. Por quê? Porque depois daquele dia, as coisas nunca mais foram as mesmas. Bora falar desse assunto? Meu casamento parou em 1984. Bem, já, por que você tá falando isso? Porque eu recebi uma paciente no meu consultório. Eu sempre já contei isso pra vocês, porque esse foi o caso assim mais da pessoa que guardou uma mágoa durante muito tempo. E ela chegou pra mim e falou que ela tinha sido traída, ela tinha sido ficou muito decepcionada, mas os dois conversaram, sentaram, discutiram e fizeram acordos e vida que segue. Só que não. E aí eu perguntei, mas você perdoou? Sim, Jaque. Não, aí ela foi e falou, sim, Jaque, eu perdoei fulano de tal, meu coração não é para guardar mágoa, meu coração é limpo, meu coração só tem pureza no meu coração. Só que, conversando um pouquinho mais, o que ela fala? O coração fala que a boca fala que o coração tá cheio. E foi a sessão inteira falando mal desse marido, que ele não fazia isso, que ele não fazia aquilo, e sempre voltando à mesma cena desse episódio da traição, da decepção que ela teve, que ela não imaginava que tinha sido com fulano de tal, e ela dando os detalhes. E eu pensei, deixa eu só chamar a Clara, gente, peraí. Ô Clara, você pega o Leo aqui pra mim? E aí eu pensei que era algo muito recente, por causa dos detalhes. E ela falava dos detalhes, e ela era uma senhora mais velha. E aí ela contando os detalhes e tal, eu falei assim, se ela tá falando a sessão inteira sobre esse fato específico, aí tem. Gente, aí a minha pessoa vai e pergunta pra ela, fulana, quando aconteceu isso? E eu imaginando que tinha sido tipo um tempo, né, alguns meses, ou até mesmo um ano passado, alguma coisa assim de meses. Gente, 1984. 1984. E é tão interessante, mulheres, olha só, a roupa dela era uma roupa muito estilizada da década de 80. Até mesmo o corte de cabelo era um corte de cabelo estilizado da década de 80. Mulheres, é muito sério. No passar das sessões, né, porque a gente vai devagarinho, né? A gente vai comendo a sopa pelas beiradas, porque ela não tinha notado, pra ela tinha perdoado. Só que não.
Então, o que ele fazia hoje, se ele deixava o copo em cima da mesa, se ele deixava, assim, coisas assim, mínimas, né? Coisas assim, pequenas coisas, era assim, uma implicância muito grande com ele. É como se ela ficava o tempo todo alfinetando esse homem, o tempo todo falando mal dele, o tempo todo implicando, o tempo todo cobrando. E aí a gente viu que a raiz disso tudo era a falta de perdão. Por que a gente sabia disso? Porque houve uma mágoa, houve um ressentimento, houve uma amargura, ao ponto dessa cena, ela falar que tinha perdoado. Eu perguntei, você conversou com ele? Sim, nós conversamos, nós acordamos que nunca mais ele ia conversar com essa pessoa, ele desvinculou. Realmente houve uma mudança no comportamento dele. Ali a história poderia ter colocado um ponto final. Todavia, ela colocou uma vírgula. Ela não colocou um ponto final, ela colocou uma vírgula. E aí a história, para ele, tinha encerrado, mas para ela não. E aí uma forma dela expressar essa mágoa era através da raiva. Então ela vira e mexe, ela ia lá e julgava essa raiva nele. Ela alfinetava até ele ficar nervoso. Quando ele ficava nervoso, ela era o quê? A vítima. Ah, mas é porque tudo nessa casa sou eu que faço. Ah, é porque isso, porque aquilo. Então era sempre esse mesmo ciclo. Ela buscava alguma coisa para implicar, deixava ele nervoso para descarregar essa raiva dela, e aí ele ficava nervoso mesmo, e ela sentia a vítima e lembrava daquele fato. Ah, mas olha só, sou vítima mesmo, porque olha só o que ele fez comigo em 1984. Como assim? Ele me traiu com uma pessoa, tananã, tananã, tananã. Então, mulheres, muitas de nós, às vezes, eu falo porque eu também sofri disso, né? Eu parei meu relacionamento ali quando foi 2010, houve assim um fato muito triste no meu casamento e uma divergência muito grande, a gente iria se separar. E ali eu também coloquei esse coitadismo dentro de mim, esse véu de coitada, e também entrei nesse ciclo, né? Nesse ciclo tão destrutivo da mágoa. E aí eu não percebia a minha mágoa, mas as minhas atitudes eram sempre essas. Era uma atitude de cobrança, era uma atitude de implicância, era uma atitude assim, sabe, de querer espizinhar. Era só chegar no dia de folga do meu marido, eu fazia alguma coisa para o dia de folga ser aquele inferno. Por quê? Porque eu não tinha, eu queria vingar, mas como a situação já estava resolvida, eu não tinha consciência disso. Até que o autoconhecimento, por isso que eu deixo aqui os meus treinamentos, porque o autoconhecimento, ele faz você enxergar não seu marido, ele faz enxergar o seu coração. O seu coração. E quando eu olhei para o meu coração, estava com más águas, com a má água. E o que uma água, uma parada, né, uma má água, ela faz? Ela enche de quê? De bicho. Ela enche de doenças. Ela enche de... Ela é podre. É uma água mal cheirosa. E era assim que estava o meu coração. Então eu tive que procurar ajuda terapêutica. Para quê? Para que eu pudesse tirar... E junto com essa terapeuta, eu entender o que estava no meu coração. E aí um dia eu cheguei e, de novo, eu fui implicar com meu marido. Eu lembro direitinho, ele estava no banheiro. Eu entrei no banheiro e aí ele começava a falar. Eu sempre era divergente. Se ele queria A, eu queria B. Se ele queria... Era sempre assim, era sempre uma divergência. E aí eu notei isso. Que eu tava ali o tempo todo espizinhando, o tempo todo. Não sei se você vai entender espizinhando, mas é tipo alfinetando. E aí, quando eu dei por mim, gente,
que era meu coração magoado, que queria liberar aquela raiva, mas ao invés de liberar tudo de uma vez, ficava liberando aos poucos. Isso estava fazendo mal para mim, estava fazendo mal para ele, mas principalmente para mim, porque a raiva nunca ia embora. E aí, mulheres, eu tô abrindo meu coração para vocês. Quando eu vi que eu estava fazendo isso lá no banheiro, de novo, a mesma coisa, eu voltei, cheguei aqui na sala. Mulheres, eu chorei tanto, 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 tanto. Eu coloquei tudo para fora. Comecei a chorar de raiva. Chorar de raiva. Você já chorou de raiva? Eu sou chorona. Eu choro de tristeza, eu choro de alegria. Quando eu tô nervosa, eu também choro. Você chora quando você tá nervosa? Eu choro. E aí eu comecei a chorar. Gente, barulho, fica fazendo uns barulhos aqui eu nem vou gravar nesse sofá, porque faz uns barulhos de... Você sabe o que é? Mas não sou eu não, viu, gente? É o barulho aqui. E aí eu comecei a chorar de raiva. E aí ele saiu do banheiro assim, um pouco receoso. Tá, o que tá acontecendo com você? E aí eu pude falar, olha, isso, gente, depois de muito tempo. Eu falei com ele, olha, eu tenho tanta raiva de você. Falei. Porque naquele dia do perdão não foi suficiente. Eu tinha que falar e para dar um ponto final, porque para mim eu tinha dado ponto final e para ele também, mas eu tinha dado uma vírgula. E eu falei assim, olha, eu sinto muita raiva de você. O que você fez foi horrível, foi muito cruel, foi perverso. Olha o que você fez. E aí, gente, falei assim, de boa, mas expressando a raiva através das palavras, através do choro, e eu coloquei a mágoa para fora, eu coloquei o rancor para fora, eu coloquei o ressentimento para fora. Eu falei, olha, eu sinto muita mágoa, eu sinto que eu não merecia o que você fez comigo, eu não merecia aquilo que você fez. Aí ele ficou assustado, porque já tinha passado tempos, gente, tinha passado anos. E aí eu fui e falei com ele, tinha passado 2 anos. E aí eu fui e falei com ele, eu falei assim, olha, eu tô chorando porque agora que eu tô percebendo que eu tô te alfinetando todo dia, por isso. Porque eu sinto raiva de você, tem hora que eu te odeio. E aí ele ficou assim, totalmente sem reação, porque ele não imaginava isso. E nem eu. Mas veio a minha consciência. E aí eu pude chorar, eu falei assim, olha, eu não quero ficar assim, eu quero dar o ponto final, deixa eu chorar e deixa eu falar. E ele ficou tão chocado com a minha reação que ele ficou calado. E eu não fui agressiva, eu soltei a minha raiva, gente, só uma boa gestão emocional, que graças a Deus, pela graça de Deus, eu fui alcançada. E aí eu pude expressar toda essa raiva sem agressividade, eu falei tudo, mas de uma forma serena, mesmo com choro, mesmo soluçando, mas eu não falei num tom alto, eu não fui agressiva, porque quando a gente faz isso de uma forma agressiva, o outro fica com o pé atrás e não vai escutar. Então, como eu fiz isso de um modo sem agressividade, mas um modo falando assim, olha, desabafando, e ele entendeu a minha verdade, eu fui tão verdadeira, fui tão autêntica, e foi tão assim, ele não esperava isso de mim. E aí ele escutou até o fim, graças a Deus. E ele escutou até o fim, ele foi e falou. Aí ele foi, pediu desculpas, pediu perdão, ele falou, já que isso aí já tá, pra mim são águas passadas. E aí eu pude falar, olha, pra mim são más águas. E eu não quero, meu coração não merece uma má água. Meu coração não merece. Então eu tiro isso de mim agora. E aí eu falei tudo, e falei de uma forma, assim, respeitosa nesse sentido, porque era a minha opinião, que realmente eu acho que ele foi muito cruel comigo, e pude falar tudo isso, perdoá-lo, e aí eu pude abraçá-lo, e aí que eu chorei mais ainda, porque ele me acolheu, eu o acolhi e falei com ele, olha, eu quero que você me ajuda,
Eu quero acreditar em você de novo. Eu quero confiar em você de novo. Eu quero confiar em Deus. Eu quero realmente ter uma nova vida a partir de agora. E ele lá, né, cabelo molhado assim, né, todo despenteado ainda. E eu lá chorando. E ali foi o ponto final. Aí ele falou assim, mas por que você fez isso depois de tantos anos? Eu falei assim, porque eu percebi que o meu coração tinha más águas e eu não mereço amar a água. Para mim, a responsabilidade do meu coração é minha. Eu não sou responsável pelo que você fez, foi responsabilidade sua. Mas o que entra no meu coração é responsabilidade minha. Como eu vou interpretar, como que eu vou carregar isso, responsabilidade minha. E eu não quero carregar isso mais. E assim, mulheres, a minha vida mudou com ele. A partir disso, eu chorei tudo que eu tinha que chorar, eu chorei de soluçar. E ele me acolheu. E eu pude colocar toda a minha raiva, todo o meu ódio, todo o meu ressentimento. Eu coloquei tudo de uma vez. E meu coração foi limpo. Aquelas lágrimas que ficaram tanto tempo, né, paradas ali dentro do meu coração, que se tornaram más águas, elas foram trazidas para fora. E aí, mulher, eu te falo, não deixe as coisas pequenas estragarem o seu casamento. Fez algo que não foi legal, espera a raiva passar, conversa com ele, olha, eu não gostei disso, não foi legal você me tratar desse jeito na frente das minhas amigas. Não deixe com que essas pequenas picuinhas, com que essas coisas pequenas venham atravessar semanas, venham atravessar meses, né? Quantas vezes que a gente, numa briga, aí a gente vai colocando coisas lá do Natal, a gente já tá na Páscoa, e aí tem coisa do Natal que você não falou, aí você fala na Páscoa. Ou vai falar logo no dia, em outro dia, depois de tanto tempo, que ele nem vai se lembrar mais. Aí que a gente fica com mais raiva ainda, que a gente fala assim, você não lembra daquele dia que você falou aquilo na frente de fulano de tal, dananã, que você fez isso, que você não me chamou para aquilo. E aí que a gente fica mais rápido, que pra ele teve um ponto final e pra gente teve uma vírgula. Então quero te encorajar a dar pontos finais no seu casamento. É chegar, não gostei disso, e dar ponto final. Mesmo que se estenda numa conversa de 4 dias, mas que dê ponto final. Mesmo que você desague de tanto chorar, mas que dê o ponto final. Mesmo que você venha colocar a sua raiva pra fora de uma forma respeitosa, pode sim, pode mandar uma mensagem para ele, olha, não gostei disso, depois a gente pode conversar sobre isso, eu quero conversar sobre isso. Então não deixa passar batido, porque senão vai, algo que era uma raiva pode se tornar um ressentimento, pode se tornar uma mágoa, pode se tornar um ódio, e tudo isso fica camuflado no nosso coração. E se você se identificou com esse vídeo, me conta aqui nos comentários. Já aconteceu com você de você guardar coisas lá de 1984? Ou não? Você é daquela que chega e fala, mas às vezes você fala o certo, mas do modo errado. Ou você é daquela que guarda esse ressentimento no seu coração, acha que ele que é responsável pelo seu coração? Ou você, assim como eu, tem se responsabilizado por esse coraçãozinho de mantê-lo ele sempre limpinho, pedindo a Deus para que sempre revele para você se tem algum lixo, se tem alguma iniquidade, se tem alguma impureza aqui dentro que precisa ser colocada para fora. Conta aí para mim, tá bom? Conta aí se você guarda rancor, se você tem essa dificuldade ou não. E se você quer uma ajuda, vem aqui nos meus treinamentos. Eu não posso te atender, né? Muitas pessoas falam, Jaque, me atende online. Gente, eu não faço atendimento. Então, venham se inscrever nos nossos treinamentos, que aí a gente fica mais pertinho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se foi interessante, se você falou, Jaque, é um tema interessante, eu gostei, por favor, se inscreva, né? É a única uma forma de eu alcançar mais mulheres, com a sua inscrição, para que você veja mais vídeos, compartilhe. Eu preciso dessa ajuda para ajudar mais mulheres, e também aqui você curta, tá bom? Eu amo vocês,
Vocês não merecem, nós não merecemos um coração sujo, um coração cheio de más águas, porque pra que a gente vai ficar lá tirando jarrinha lá, né, pratinho de dengue, se o nosso coração tá cheio de má água? É uma hipocrisia nossa, né? Então bora tirar todo o lixo do nosso coração, toda a má água, não só lá do nosso quintal, mas também do nosso coração. Um beijo para vocês e eu amo cada uma de vocês. Até o próximo vídeo.